Olá, tudo bem com você? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal. Aqui quem fala com vocês é o Clodoaldo Feitosa e esse canal que tem por objetivo ajudar você na sua trajetória espiritual. E hoje eu vim para conversar com você e explicar como foi, falar, conversar e compartilhar isso com vocês, como foi a minha experiência com as testemunhas de Jeová, o que aconteceu comigo, quais foram os problemas que eu enfrentei lá e também quais foram os benefícios que eu tive durante o tempo que eu passei nessa organização. Porém, antes eu gostaria de pedir a você, que já me assiste há algum tempo, que curta e compartilhe este vídeo, que assim você vai me ajudar, a fazer esse trabalho. E também ative o sininho, abaixo do vídeo, que aí toda vez que eu publicar um novo vídeo, você será avisado. E aí você vai continuar vendo esse trabalho. E esse vídeo tem como objetivo, principalmente, ajudar as pessoas, através da minha experiência, mostrar como é possível a gente ter uma espiritualidade estando ou não ligado a uma religião. Portanto, esse vídeo ele não é especificamente para ex-testemunhos de Jeová, mas também para qualquer pessoa de qualquer religião que queira saber como que a gente pode manter a espiritualidade independente de estar ou não associado a uma organização religiosa. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história e como foi que essa organização me afetou. Pois bem, como foi a minha experiência na organização Testemunhas de Jeová? Primeiramente eu gostaria de dizer a vocês que eu fiquei lá durante 7 anos da minha vida. Eu entrei lá, eu descobri a organização, conheci a organização aos 19 anos, em 1999. Antes disso, eu era católico, eu cresci numa família católica, minha mãe, meu pai são todos católicos, meu pai até costumava me levar à missa nos domingos de manhã, e eu gostava de assistir à missa, até hoje gosto, acho muito bonito algumas coisas que tem lá. Não tudo eu concordo, mas eu gosto do ambiente, acho interessante. Então, em 1999, eu comecei a trabalhar em um supermercado aqui no bairro onde eu moro. E nesse bairro, esse supermercado, além de mim, trabalhava lá também uma testemunha de Jeová. E foi através dessa pessoa que eu conheci a organização. O nome dela, desse rapaz, é Hélio. Hélio foi a pessoa que me apresentou às testemunhas de Jeová. Eu vou tentar ver se eu consigo trazer ele aqui para a gente fazer um vídeo juntos. Que hoje ele não é mais testemunha de Jeová e eu tive também uma ajuda, um papel fundamental a ajudá-lo a sair da organização. Portanto, ele me ajudou a entrar na organização e eu o ajudei a sair da organização. Então, foi interessante isso. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler. Eu sempre, quando eu pego um livro, eu leio rapidamente, em poucas semanas, poucos dias eu leio um livro. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar nesse supermercado, como caixa, tinha muito pouco cliente, então por conta disso eu tinha tempo para ler o que tivesse lá. E aí primeiramente passou uns missionários mormons lá, deixaram lá o livro deles, que é o livro de Mormon, e aí eu comecei a ler. E ele percebeu, esse rapaz, o Hélio Genu, ele percebeu que eu gostava de ler e fez a mesma coisa que os missionários mormons fizeram. Ele trouxe para mim, não para mim, ele trouxe e colocou lá de propósito na minha mesa o livro Existe um Criador que se importa com você. E como eu gosto muito de ler, eu comecei a ler o livro. E li rapidamente o livro. Em uma semana eu tinha terminado de ler esse livro. Então eu cheguei para ele diretamente e perguntei: Hélio, como é que eu faço para conhecer a tua religião, para ver como é que é e talvez até entrar nela? Ele até ficou um pouco surpreso, porque normalmente as pessoas não chegam para as testemunhas de Jeová dizendo assim: eu quero entrar na sua religião. E eu fui um desses, que chegou e disse assim: eu quero conhecer a tua religião e quero ver como é que ela funciona. E daí iniciou-se um estudo bíblico com ele mesmo, eu passei a frequentar a casa dele e a gente começou a estudar um livro conhecido na época como Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Então esse foi o livro que eu estudei.
Depois disso, eu ainda estudei outro livro, né, chamado Organizados para Fazer a Vontade de Deus, se eu não me engano. E depois desse livro, né, eu estava pronto então para ser batizado. E esse batismo ocorreu em 2001 na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. E depois disso, né, batizado na religião, nesse congresso de 2001, eu passei então a integrar a congregação de Arco Verde, das Testemunhas de Jeová. Pouco tempo depois, né, eu mudei para a cidade do Rio de Janeiro, em busca de oportunidade de trabalho, porque na época havia uma crise, né, muito difícil, e vocês devem saber, né, vocês que estão me assistindo aí no Sudeste, que é muito comum que nordestinos migrem, né, de região e vão morar no Sudeste, né, em busca de oportunidades de trabalho. Então eu fui um desses, né, que fiz essa caminhada. E ao chegar no Rio de Janeiro, eu passei então a integrar a congregação Vila Esperança, no bairro de Jacarepaguá. E lá fiquei entre 2002 e 2003. Foi nessa congregação que eu trabalhei primeiro como pioneiro auxiliar e algum tempo depois eu fui designado, né, como eles chamam lá, eu fui designado como servo ministerial. Um servo ministerial é uma espécie de diácono, né, que ajuda lá o pessoal da dianteira a fazer os trabalhos, né, a pregação e tudo mais. Então, lá no Rio de Janeiro eu fiz muitos amigos, né, tanto fora da organização quanto dentro da organização, isso foi muito bom para mim. Entretanto, eu sempre desejava, né, retornar ao Nordeste, né, voltar a morar no Nordeste. Eu sempre gostei do clima daqui, enfim, do ambiente e tal. E aí, em 2004, eu decidi retornar para o Nordeste. E assim eu fiz, né, e voltei a integrar a congregação de Arco Verde. Já designado, então, como servo ministerial, passei, então, a ajudar o pessoal lá da dianteira, né, como eles dizem, né, nas Testemunhas de Jeová, trabalhando nessa pregação. Entre 2004 e 2007, eu assumi um grupo de estudo de livros, né, que na época existia. Hoje, acredito que não existe mais na organização. É uma reunião que é feita num lar de uma testemunha de Jeová, e nesse lar se reúnem alguns poucos irmãos para estudar um livro. Eu, particularmente, acho um método muito interessante de ajudar as pessoas a entender mais sobre a doutrina, seja, né, qual for a religião. Um grupo menor consegue entender mais, né, a matéria. Então eu achei muito interessante o método, ainda acho até hoje o método de estudo assim. E também participava normalmente das atividades no Salão do Reino. Eu fazia discursos públicos, leitura da sentinela, participava da limpeza do Salão do Reino, fazia diversos, né, trabalhos, né, principalmente aquela obra conhecida mundialmente, que é a obra de pregação, de casa em casa. Né? Eu fiz muitas vezes isso. Mas, desde que eu me batizei, né, como testemunho de Jeová, havia duas coisas que me incomodavam muito, né, que sempre ficava lá na minha cabeça, eu ficava matutando nisso, pensando nisso, e sempre eu busquei ignorar, né, mas chegou um momento que isso não dava mais para ignorar, e aí foi onde eu comecei a minha pesquisa. A primeira questão era a questão da desassociação. Né? Eu vim a entender, né, antes de batizar, como é que funciona essa questão da desassociação. Né? Que uma pessoa que é testemunha de Jeová, uma vez que decida ir para outra religião, ou simplesmente deixar a religião e não querer mais participar, as pessoas de lá do Salão do Reino, né, das Testemunhas de Jeová, deixam de falar com aquela pessoa, né? Não querem mais falar com aquela pessoa. Aliás, elas são instruídas a não mais falar com essa pessoa. É o que eles chamam de desassociação. Então eu considerava, né, sempre considerei isso uma espécie de discriminação religiosa. Por quê? Quando eu deixei de ser católico, se eu quisesse voltar, né, sendo testemunho de Jeová, quisesse entrar numa igreja católica, não ia haver esse tipo de coisa, né, de impedimento. Né? Ou seja, as pessoas iam falar comigo normalmente, então por essa razão eu achava que isso era uma discriminação religiosa. Mas eu jamais expressei esses pensamentos publicamente, né, durante o tempo que eu estive lá, até porque se eu expressasse, certamente seria expulso, que é outro problema que eu encontro lá. Né? A segunda coisa, né, era aquilo que se falava, né, nos congressos e nas assembleias, e até mesmo nas publicações, como por exemplo na Sentinela, que sempre dizia o seguinte, que você não pode, né, você testemunho de Jeová, não pode ter acesso a outras publicações, a outros livros que falem das testemunhas de Jeová e que não seja de lá, né, da organização. Então, especialmente quando se trata de ex-membros que escrevem publicações ou assuntos qualquer, sites,
eles dizem claramente, você não pode ler porque são apóstatas, são pessoas contra a organização e, portanto, se você ler, você vai perder a sua espiritualidade. E aí eu pensava comigo, ora, que espécie de verdade é essa que não consegue resistir a um teste, né? Você não pode ver uma publicação, será que essa verdade é tão verdade assim, tão verdadeira assim, que não resiste, né? Que a pessoa não pode ver? Então eu achei isso também uma espécie de censura. E sempre pensava assim. Mas, claro, eu nunca expressei esses sentimentos também, né? A ninguém. Mas essas foram as duas principais razões que me impulsionaram a continuar pesquisando e a começar a buscar informações sobre as Testemunhas de Jeová em fontes externas da organização, especialmente em sites, né, que eles lá chamam de sites apóstatas. Na realidade são sites de dissidentes, né, de pessoas que não são mais Testemunhas de Jeová. Então, em 2003, ainda quando eu estava no Rio de Janeiro, eu abri pela primeira vez, né, um site de um dissidente, né, um site que é dito por eles de apóstata. E aí eu li a frase, né, no site que dizia o seguinte: Testemunhas de Jeová, iluminadores do mundo ou vítimas do engano. Então eu achei essa frase muito agressiva, né, muito violenta para com o grupo, né, e aí eu fechei rapidamente o site, não quis continuar lendo, achei muito agressivo e não quis dar seguimento. Mas com o passar do tempo, né, aquelas questões, né, que eu falei para vocês agora há pouco continuaram me incomodando. E aí em 2004, já aqui em Pernambuco, teve um congresso que falou muito, né, sobre essa questão de ler informações em sites de ex-testemunhas de Jeová. Inclusive, nesse congresso, eu até fiz uma parte, né, explicando, falando que era um perigo. Né, eu fiz, é como um teatrinho que tem lá, né, na Assembleia, que você faz aquilo ali, é uma demonstração, né, de como a pessoa pode cair em um laço, né, em uma armadilha, dizia eles. Né. Então eu fiz esse teatrinho lá, todo mundo gostou e tal, mas isso só fez mais instigar ainda mais a minha vontade de pesquisar e de descobrir mais coisas sobre a organização em fontes externas. E aí o que aconteceu? A partir disso, então, eu tive coragem, passei a ler tantos sites de dissidentes quanto eu achasse. Como eu sempre gostei de ler, então eu lia muitos sites. Uns eram bastante agressivos, né, eu não gostava muito da linguagem, só, né, criticava, mas não falava nada realmente que deixasse você satisfeito. Já outros eram um pouco mais brandos, né, eram as pessoas que explicavam direito, né, e eu gostei. Né. E aí eu continuei então nessa pesquisa. E as coisas que mais me impressionaram, né, durante essa pesquisa foram o seguinte. Primeiro, a história do Bet Sarim. Para quem não conhece, era uma casa, né, que essa chamada Bet Sarim era uma casa que foi construída na época pelo irmão Rutherford, né, que foi o segundo presidente da organização, e era chamada de Casa dos Príncipes. E era destinada, né, o irmão Rutherford, né, afirmou que era destinada a abrigar os ressuscitados, Abraão, Isaac e Jacó, que seriam ressuscitados em 1925. Né? Obviamente isso nunca aconteceu. E a casa era uma casa bastante luxuosa, ela foi construída com contribuições dos irmãos da época e terminou sendo usada por esse irmão Rutherford durante todo o seu tempo de vida. Então isso achei, né, estranho isso, mas é uma verdade. Né? Você, se pesquisar, você vai encontrar essa história e ela é verdadeira. A questão das vacinas, que por um tempo foi proibido, né, pelas Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová não podia tomar vacina, era errado. Né? Depois eles aboliram isso. E também a questão dos transplantes de órgãos, que até a década de 70 eles diziam que não podia o Testemunho de Jeová não podia receber um transplante de órgão porque seria considerado canibalismo. Né? Então veja que absurdo. Né? Mas então essas coisas começaram, né, a me impressionar e eu comecei então a duvidar, né, o corpo governante, como ele se auto-intitula, como sendo o canal de Deus na Terra, o único dono da verdade, etc. e tal, eu comecei a duvidar disso. Mas continuei com as minhas atividades normais, né, lá na igreja, normalmente. E também teve outra coisa que me impressionou. Foi o fato de saber que existe um ex-membro do corpo governante, existia na época, né, que ele já faleceu em 2007, existia um ex-membro do corpo governante que era desassociado, que foi o Raymond France. Ele era sobrinho do Frederic France, que foi o terceiro presidente da organização, né, Torre de Vigia,
e praticamente o seu principal teólogo, né? A principal pessoa que construiu a teologia das Testemunhas de Jeová. E ele foi membro do corpo governante por 9 anos, esse Raymond Franz, e depois ele saiu. Né? Então fui pesquisar a história dele, descobri por que ele saiu, o que foi que aconteceu, e aí eu vi nele uma pessoa muito bondosa, assim, pelo que eu li dele, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito tranquila, e que ele realmente percebeu que tinha coisas erradas, né, lá dentro da organização, e foi por essa razão que ele foi desassociado. Né? Ele saiu de lá da organização porque não aceitava essa questão da desassociação, de uma pessoa não poder falar com alguém desassociado. Então foi por essa razão que ele saiu. Então eu pesquisei e ele escreveu 2 livros. Ele escreveu o livro Crise de Consciência e o livro Em Busca da Liberdade Cristã. Eu li os 2. São livros excelentes, eu até recomendo, tanto para quem é testemunho de Jeová, quanto para quem saiu. Por quê? No livro Crise de Consciência, ele mostra claramente, né, como os líderes da organização trabalham, né, na verdade lá, como é que a coisa acontece. É muito interessante você ver as coisas pelos bastidores, né, de lá. E aí você começa a conhecer, né, o caráter sectário das Testemunhas de Jeová, porque aparece lá no livro Crise de Consciência muitas crises internas enfrentadas, né, pelo corpo governante, e como o Raymond Franz, na época membro, se sentia ao ver algumas decisões que não eram tomadas com base na Bíblia, mas sim com base na tradição que eles achavam mais importante. E aí, já no seu segundo livro, né, o Em Busca da Liberdade Cristã, ele traça um caminho da liberdade. Esse livro ele já mostra como que um ex-membro, uma pessoa que saiu de lá, pode dar continuidade à sua jornada espiritual. É muito interessante porque ele traça, né, uma forma, né, de um caminho de liberdade fora da organização. É um livro muito interessante, vale muito a pena também você ler. Depois de tudo isso, então ficou muito difícil para mim permanecer lá na organização, conhecendo essas coisas, e então eu cheguei, na época, até a dirigir a escola do Ministério Teocrático, né? Eu não faz tempo que eu fui lá, não sei se ainda funciona, deve ter, porque ou então algum substituto. E lá a gente aprende a fazer discursos, palestras, né? Muito interessante também, acho algo muito interessante que tem na organização, que é esse preparo para as pessoas para falar em público. Então é uma coisa que eu praticamente particularmente tirei muito proveito. Bom, essa parte, né, depois dessa parte, né, foi nessa época também que eu conheci a minha esposa, uma pessoa que hoje é minha esposa, que ela era de lá também, da organização, o nome dela é Lindinaura, e ela era recém-batizada, ou seja, ela tinha se batizado há pouco tempo. E aí o que aconteceu? Como eu já tinha uma certa experiência na organização, o meu namoro com ela não foi muito bem visto pelos irmãos da época, né, lá da congregação. Eles achavam que que eu deveria ter procurado uma pessoa mais experiente, e ela uma pessoa com mais tempo na organização, e diziam que ela tinha se batizado apenas para poder namorar comigo. Né? Então isso, obviamente, né, foi uma coisa que me deixou triste, porque eu percebi que havia um certo desejo de controlar, né, a vida da pessoa. Né? Não havia nada de errado em eu namorar uma pessoa recém-batizada, mas eles achavam que sim. Né? Inclusive eu fui até alertado pelo pessoal da dianteira que não podia, que não sei o que e tal, e dizer, olha, eu vou fazer e pronto. Se vocês quiserem, pode pegar o carro e tudo, mas eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu já conversei com o pai dela, com a família dela e tudo, vou namorar ela e pronto, entendeu? E pretendo casar com ela. Então fui firme nessa questão, e por conta disso eles também não quiseram me punir, até porque não tinha nada errado. Não havia como fazer isso, né? Não tinha como uma pessoa punir outra por uma coisa que não é errado, né? Então isso aconteceu comigo. Foi uma experiência negativa. Então aí comecei a perceber que as Testemunhas de Jeová também fazem muita pressão. Né? Eu digo, não todos, mas uma boa quantidade deles fazem pressão sobre os seus próprios irmãos por coisas triviais, né? Coisas besteiras, né? Por apego demasiado a regras, muitas vezes regras inventadas por homens. Então o que foi que aconteceu? Em 2007, 3 meses após o meu casamento, eu comecei a me afastar da organização. Comecei a ficar no meu canto lá, depois eu passei a não ir mais, não estava frequentando mais as reuniões. E aí o que aconteceu? Recebi então visitas, né, de anciãos tentando me fazer retornar para lá, participar e tudo mais. E aí foi onde eu resolvi não mais
continuar nessa organização e continuar então a minha pesquisa de forma individual e seguir outro caminho, né? E aí, nesse dia mesmo que o ancião veio na minha casa, eu conversei com ele, disse que não queria mais continuar lá e escrevi uma carta, né, porque eu ainda era, né, ainda tinha lá a designação de servo ministerial. Aí eu escrevi uma carta, né, uma carta simples, né, coloquei lá no papel: eu, Clodoaldo, né, da Silva Feitosa, CPF tal, de livre e espontânea vontade e em pleno uso de minhas faculdades mentais, solicito de forma irrevogável o meu total desligamento da organização das Testemunhas de Jeová. Então eu escrevi a carta, entreguei para ele me deu um prazo de uma semana dizendo que eu poderia mudar de ideia. Eu disse: não, pode anunciar lá, realmente é essa a minha decisão. A gente sabe que eles anunciam lá apenas o seguinte: Clodoaldo tal, não é mais Testemunho de Jeová, não explico o porquê. Isso acaba deixando uma certa margem, né, para as pessoas pensar que você praticou algum pecado, alguma coisa assim, mas no meu caso não foi isso. Foi decisão própria, conscienciosa, de procurar outras informações espirituais e seguir um novo caminho. Então, isso foi a razão pela qual eu deixei a organização, né? E o maior desafio, né, a partir de então, que eu enfrentei, foi manter a minha fé, né, manter a minha espiritualidade, encontrar coisas novas em que crer. E aí algumas coisas me ajudaram nesse sentido. A primeira delas foi a seguinte: eu me recusei a aceitar que havia abandonado a Deus. Porque eles dizem isso: você abandonou a Deus, né? Você deixou a organização, deixou Deus. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, né? Eu disse: não, eu deixei a organização. Eu não abandonei Deus, como eles dizem, né? Eu tinha deixado a religião, Testemunho de Jeová, e não a minha crença pessoal em Deus. A segunda coisa foi que eu continuei as minhas pesquisas, não só sobre a história da organização, para entender bem, mas também suas doutrinas, e depois também comecei a estudar as outras religiões, a conhecer outras religiões, conhecer os seus livros, as suas doutrinas, e estudar mesmo, né, a fundo, e até mesmo visitar, né, várias outras religiões. A terceira coisa que me ajudou foi o seguinte: eu continuei orando a Deus e pedindo a sua orientação, sempre. Então eu não parei de orar a Deus, que é uma coisa que muitas testemunhas, né, que deixam a organização, a primeira coisa que faz é parar de se comunicar com o Criador, achando que ele não mais vai escutá-lo, como eles dizem, né? Mas isso não me afetou. E depois, né, eu passei a estudar também filosofia, espiritualidade, filosofia oriental, né? Isso também me ajudou muito. Filosofia espiritualista também me ajudou bastante. E comecei também a conhecer, né, outras religiões. Com isso, eu acabei então construindo um novo arcabouço de crenças, que até hoje, crenças pessoais, que até hoje me ajudam e são minha base espiritual e filosófica, né, para a minha vida. Então isso foi o que aconteceu depois da minha saída. E o segundo desafio que eu enfrentei, né, foi a questão de minha esposa, né, porque ela continuou lá na organização por um tempo. E aí a gente teve que dar um jeito, né, porque eu tinha que conviver, ter a minha vida, né, fora da organização e respeitar ela. Foi o que eu fiz, né? Eu respeitei ela até o momento que ela também desejou saber, desejou entender melhor, e aí hoje ela também não faz parte mais da organização. Com o tempo, né, a gente vai aprendendo, né, e vendo essas coisas. Hoje nós vivemos muito bem, né, graças a Deus, estamos felizes, temos 2 filhos, uma família bem estruturada, e continuamos, né, especialmente espiritualmente fortes, porque a gente continua estudando espiritualidade. E aí foi por causa dessa experiência da minha vida que eu resolvi, né, abrir esse canal para conversar com as pessoas que foram testemunhas de Jeová e que têm alguma dificuldade, ou até de outras religiões também que passam por coisas semelhantes, compartilhar essas informações de um modo respeitoso, né? Eu não sou dono da verdade, também não tenho intenção nenhuma de fazer proselitismo, de fazer com que a pessoa venha a deixar a religião. Se ela quiser continuar lá, eu respeito, acho bonito, continue, né? Uma decisão é sua, entendeu? Eu só estou apenas compartilhando um pouco da minha vivência. Hoje eu considero todas as religiões como escolas diferentes que têm o objetivo de tentar religar o homem com Deus. Então, com essa visão, até mesmo as Testemunhas de Jeová eu continuo respeitando e vendo como elas têm também coisas boas lá. Até porque o tempo que eu estive lá, eu fui feliz, eu tive boas experiências também, foi bom, né? Então eu não posso também deixar de reconhecer isso. Aprendi muito, né, com as TJs, especialmente essa questão de falar em público, tenho respeito, né, por eles,
quero que eles prosperem espiritualmente, que eles, com o passar do tempo, vençam, né, os ensinamentos de homens que permeiam, né, aquela doutrina e que infelizmente acabam por prejudicar alguns irmãos e até mesmo o conjunto da organização, que eu acredito ser um conjunto bom, causando obstáculos desnecessários nas vidas pessoais das testemunhas de Jeová. Então eu desejo que eles progridam espiritualmente e que um dia venham a reconhecer e mudar muitas coisas e continuar, né, como religião. Tenho a minha experiência, né, com a organização das testemunhas de Jeová como uma etapa importante do meu desenvolvimento espiritual e não como uma coisa ruim na minha vida, muito pelo contrário. Houve também muito progresso, muita coisa boa, eles me ajudaram. Durante o tempo que eu estive lá, eu li a Bíblia, li muitos livros que me ajudaram, né, a me fortalecer espiritualmente. Então eu poderia dizer para vocês o seguinte: foi bom enquanto durou, né? Eu não tenho nenhum remorso, nenhuma vergonha, nenhum arrependimento. Tudo serviu para o meu progresso espiritual e para o meu desenvolvimento como pessoa. Então eu sempre penso dessa forma, né? Se eu não estou lá é porque a vida me reservou outros caminhos e eu vou para eles, né? E digo a quem ainda não escolheu que também você tem escolha, né, na vida. Você pode ficar lá ou pode encontrar outro caminho. Também não tenho sentimento de mágoa, né, nem de ódio para com ninguém de lá. Muito pelo contrário, né, eu os considero meus irmãos. Inclusive, infelizmente, é por causa da crença exclusivista, né, do corpo governante, de que os irmãos de lá não podem falar com os que estão do lado de cá. Por essa razão, a gente não se fala, né? Mas é triste, né? Porque a gente sabe que não foi isso que Jesus pregou. Em João 13,35, né, você tem a sua Bíblia aí, você pode ver, Jesus falou que os seus discípulos seriam conhecidos por se amarem a uns aos outros, né? Então, por essa razão, a gente não pode ter ódio, não pode ficar com raiva de ninguém. Isso é errado. E você que é ex-testemunho de Jeová, né, que está me assistindo agora, e que de certa forma tem algum ressentimento, algum ódio, alguma coisa ruim, tire isso do seu coração. Isso é um impedimento para você. Só há uma maneira de vencer a organização. Se você pensa em vencer ela, indo lá, fazendo protesto, mostrando cartazes, isso não vai funcionar, né? Porque eles são muito fortes nesse sentido. A única coisa que funciona, a única coisa que você pode fazer realmente vencer a organização é ter uma vida boa, uma vida espiritual, uma vida tranquila, uma vida social boa e se tornar uma pessoa do bem. Você fazendo isso, você realmente vence a organização, porque ela não tem o que dizer de você. A única coisa, eles vão tentar, mas não vão achar nada. Então vão ficar com aquele constrangimento, dizer assim, como é que pode, né? Uma pessoa que saiu daqui da gente e vive bem. Eles não aceitam isso. Então é a única forma, ao meu ver, é a única forma de vencer a organização. Então, termino aqui a minha exposição, né? Era isso que eu tinha para explicar para vocês, né? Falar da minha experiência. Espero que essa experiência ajude você de alguma forma, né? Alguma coisa, né? Se quiser manter contato comigo, tem os meus contatos aí abaixo na descrição do vídeo. Também deixei aí o link para o download dos 2 livros do Raymond France, que eu acho muito importante a leitura. E, no mais, né, desejo uma boa semana a todos, desejo paz e prosperidade para todo mundo e que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.